Olá, amigos e amigas internautas. Como estão? Espero que bem. Nós estamos para mais um programa Espaço Interativo. Um programa da ADE, Associação dos Divulgadores do Espiritismo de São Paulo. Vamos começar então o nosso bate-papo, né, Valdete? Com certeza. São algumas perguntas que, quando o pessoal se encontra com a gente, ou mesmo nos locais onde nós vamos, é bastante comuns de algumas dúvidas com os nossos telespectadores. E, na realidade, estamos nesse programa para dirimir algumas dúvidas sobre os espíritos permanecem no mesmo local, no plano espiritual. O que você acha, Valdete? Realmente essa é uma pergunta que aguça muitas pessoas e somos muito procurados por isso mesmo. O que acontece depois do lado de lá, após o desencarne? Não, os espíritos não ficam sempre no mesmo mundo. A gente poderia colocar isso de 3 formas diferentes, né? Quando o espírito já supera o conhecimento do seu planeta e pode encarnar no mundo superior, espíritos superiores podem encarnar em mundos mais atrasados e espíritos que não acompanham a evolução do seu planeta vão ter que renascer em espíritos mais atrasados que acompanhem a sua situação evolutiva. Nós chegamos à conclusão, então, Valdete, que a evolução é um fator importantíssimo para este processo, aonde os espíritos poderão estar, onde poderão ir. Se bem que, nesse processo de evolução, os espíritos, para conseguirem galgar evolutivamente mais um degrau, eles recebem a permissão de estarem em algum outro local, a não ser naquele local que ele foi parar quando desencarnou. Sim, o espírito pode ir para outros níveis também, com certeza. Se bem que também, se nós formos encarar neste processo de permanência no local, quando nós dormimos ou cochilamos, depende do tempo do cochilo, a nossa alma se emancipa. Sim. E é óbvio que a nossa alma vai a lugares estranhos, e há lugares, às vezes, que até nunca fomos. Mas exatamente por conta de quê? Por conta de algumas tarefas que precisamos realizar nestes locais onde iremos, e também por conta de auxiliar o nosso próprio processo de evolução, o nosso próprio processo de superação de obstáculos com referência às nossas próprias provas. O que você acha? Então, no momento do sono, o corpo descansa e o espírito realmente pode se encontrar com os irmãos do plano, pode estudar, ele pode aprender. É um dinamismo, o espírito não para. Nem no momento do descanso corporal, o espírito pode ir para outros mundos e se encontrar com outros do plano espiritual. E eles encontram, nesses lugares que vão estar, nesses locais onde eles estarão, eles encontram a possibilidade de melhorar na sua evolução? Sim, às vezes a gente sabe que é na existência corpórea que tudo acontece, onde nós vamos aplicar as novas ideias. Mas como há um dinamismo na evolução, isso é uma lei universal, a gente sabe que isso não para. Então, mesmo como espírito, o espírito pode se melhorar muito quando está no plano espiritual. Certa ocasião, uma pessoa veio comunicar-se comigo e disse que muitas pessoas faziam convites a ela para que ela estudasse, né? Para que ela pudesse ter um estudo mais aprofundado a respeito do espiritismo. E ela me disse que ela respondia que não precisava não, porque ela estudava no plano espiritual, né? E você acha isso possível? Sim, com certeza. Nada lá do outro lado, no plano espiritual, muda do que acontece aqui.
após o desencarne, o espírito tem uma necessidade de atividades. Então ele será aproveitado lá, o estudo, a lazeres, o trabalho, e o trabalho é imprescindível no plano espiritual também, de acordo com as suas aptidões e suas capacidades. Essas aptidões que nós estamos aqui comentando, na realidade, reforçam bastante a necessidade de experiência, mas uma experiência como a que nós estamos tendo hoje. Uma experiência no mundo encarnado. Essa experiência é fabulosa porque ela realmente nos dá condições de experienciarmos muitas coisas, principalmente porque nesse momento está em estado latente todo o nosso processo de sensibilidade. Isso faz com que a gente se esforce um pouco mais para poder aprender, para poder até perceber de que maneira que estamos sendo balizados em nossos conhecimentos. Sim, é através da reencarnação realmente que são infinitas as possibilidades, né? De crescimento, de aprendizado, de realização, e é nisso tudo que reflete a lei universal da evolução contínua. Então, se é contínua, é aqui e é também no plano. Existem também algumas dúvidas das pessoas no sentido de que, será que quando eu desencarnar, o meu espírito irá se encontrar com aquele espírito que partiu e que eu amei tanto? E, na realidade, aquilo que o Espiritismo nos traz de conhecimento e a informação que recebemos é de que, muitas vezes, é preciso que a gente se prepare para esse merecimento. Sim. Enquanto nós não obtivermos o merecimento de acordo com as nossas experiências e de acordo com aquilo que está em nosso espírito, provavelmente vai demorar algum tempo para nos encontrarmos. Isso na realidade é muito importante para a gente perceber o quanto que nós temos que aproveitar esse processo de experiências na nossa reencarnação atual. Sim, isso é algo que as pessoas realmente perguntam e gostariam, né? De se reencontrar com espíritos que aqui vivenciaram. No plano espiritual, no mundo espiritual, há diversas dimensões vibratórias. Então, eu não sei em que lugar e que merecimento, de acordo com a minha escala evolutiva, eu estarei. Pode ser que me encontre com algum amigo espiritual, pai, mãe, irmão, marido, mulher, ou não. Depende muito dessa dimensão. Se for até um espírito superior a mim, pode ser que até haja um encontro, mas as dimensões que determinam isso. Às vezes, você falou de se for um espírito superior, às vezes nós achamos que somos superiores a alguém, em determinadas experiências de vida, e nós vamos perceber que é exatamente o contrário. Com certeza, basta chegar do lado de lá e ver quem está visitando quem. É verdade. Conta a certa altura que isso está no livro Voltei, do irmão Jacó, que desencarnou, chegou lá no plano espiritual, e de repente ele está ali para assistir uma palestra, e quem ia dar a palestra era um senhor de idade, que estava sentado nas primeiras filas ali e que ouvia ele palestrar. Durante muito tempo, muitos anos, ele estava ali ouvindo a palestra dele. Então ele percebeu, nossa, como é que pode, eu que dei tantas palestras e agora estou ouvindo esse meu amigo que assistia às minhas palestras falar alguma coisa. E na realidade, muitas vezes, essas experiências que nós temos é que possibilitam com que a gente possa perceber que o nosso caminho é um aprendizado. Com certeza. E nós temos que tirar proveito desse aprendizado, não é verdade, Valdete? É aprendizado, é crescimento, é realização, é evolução sempre. Isso é dinâmico e não para. E muitas pessoas acham que, de acordo com a posição que ocupam aqui no planeta, no mundo, que vivenciam essas experiências,
vão carregar essa posição para o plano espiritual, para o mundo espiritual. E aí realmente vem isso. Eu era o expositor e ele me escutava. Impossível o contrário aqui desse outro lado, mas ocorre. Nós vamos ter uma próxima pergunta que é: os espíritos reencarnam sempre no mesmo mundo? Bom, e falando de reencarnação, né, Espério, nos mesmos mundos, os mesmos espíritos, nós já falamos anteriormente que isso não ocorre. O grau de elevação do espírito é que vai determinar o mundo onde ele vai renascer. Então, ele estará onde lhe for necessário vivenciar as experiências para que ele possa sempre crescer e evoluir como espírito. Na realidade, a gente percebe que essas dúvidas são muito comuns. Sim. E mesmo porque, nessa imensidão de universo, há tantas moradas na casa do meu pai, e a gente tem sempre aquele pensamento de querer estar sempre na melhor morada, na casa do meu pai. E também uma outra coisa, né? Nossa, viver na Terra durante milênios, isso é necessário. Exatamente porque veja como é que está o nosso próprio sentido evolutivo. A gente começa a falar do nosso planeta e a gente começa a conhecer agora o que tem no nosso planeta. Exatamente por conta da mídia, por conta de todo esse universo que está interagindo. Uma pergunta que é muito feita também é: quando é esse tempo limite de eu mudar de planeta? Mas eu posso reencarnar muitas vezes aqui no planeta Terra? Sim, se for necessário. Quando que a gente muda e vai vivenciar experiências num mundo mais adiantado? Quando estivermos aptos e mais adiantados para isso. Se ainda isso não ocorrer e esse planeta Terra ainda for necessário para essa minha evolução e para o meu crescimento, por que não encarnar aqui diversas vezes? Então sim a resposta. A gente sempre deseja aquele processo de mudança, né? Nossa, não aguento mais reencarnar no planeta Terra. Né? E nós, na realidade, esquecemos de que esse processo é muito compatível com o nosso grau de progresso, o nosso grau de evolução. Sim. É como você acabou de citar. A partir do momento em que nós estivermos aptos em termos evolutivos e em termos de progresso, é óbvio que nós vamos acompanhar a marcha do progresso desse universo e ir para mundos compatíveis com o nosso grau. É que a nossa análise sobre nós mesmos, como você brincou com aquela história daquele que fazia exposição e achava que no mundo espiritual, seria mais superior por causa disso, não é assim que funciona. Há um grau de evolução. Então, o momento de se partir e de se vivenciar um planeta mais adiantado e mais superior vai depender de mim, da minha escala evolutiva. Muitas vezes é sempre diferente daquilo que nós queremos, não é verdade? Com certeza a nossa análise é outra. Mas o interessante é que nós sabemos mais do que ninguém em que grau de evolução nós estamos. Quando surgem algumas coisas, né, Valdete? Com certeza. A gente consegue compreender e ao mesmo tempo não entender o que está acontecendo conosco nesse processo de evolução. Sim, por mais que não se entenda e não se compreenda ou empreenda a coisa, ela está acontecendo, porque o planeta também é dinâmico, a nossa vida é dinâmica, o espírito é dinâmico e as coisas continuam acontecendo, eu aceitando ou não. Nós percebemos uma coisa também, que os espíritos já bem superiores, muitas vezes eles preferem vir a um planeta de menor evolução, exatamente para poder auxiliar aqueles espíritos que estão engatinhando ainda dentro desse processo de crescimento. E para eles não tem problema nenhum. Mas para nós, a gente gostaria de estar num planeta melhor. Como mais inferiores, gostaríamos de estar num planeta mais superior para vivenciar outro tipo de experiência. É verdade. Então, quer dizer, nós falávamos aí das muitas moradas na casa do meu pai. Sim.
O que você acha? Até recentemente descobriram um novo planeta. Existe alguém habitando esse planeta? Olha, se não seres humanos exatamente iguais a nós, com certeza de outro tipo, que vão evoluir também como nós, e impossível, a meu ver, e vendo toda essa imensidão de universo, acharmos que só esse nosso pequeno planeta, nesta nossa galáxia, é que haveria vida, né? Quem na realidade sintetiza bastante, dá respostas formidáveis a esse respeito, é o livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel retrata bastante o que acontece nas nossas galáxias. Sim. Né? E naturalmente nós percebemos que dentro desse processo de onde vamos estar, onde estaremos, será que nós vamos realmente permanecer? O importante de tudo é nós prestarmos bastante atenção ao que ocorrem mudanças na nossa intimidade, não é verdade? Sim, eu acho que a preocupação não deve ser nesse momento, qual planeta que eu irei, se vai ser melhor do que a Terra. É eu me preocupar com as minhas experiências, nas minhas transformações, no meu crescimento como pessoa e na minha evolução como espírito. Fazer o que eu tenho que fazer, eu vim para uma finalidade, tenho que cumprir essa finalidade. Acho que essa é a preocupação que deve existir por este momento. Após o desencarne, aí começa uma outra elaboração, o espírito toma outro tento, outra ciência e se preocupar com outros mundos. E vai depender bastante do nosso processo no momento da desencarnação. Com certeza. Às vezes nós achamos que estamos bastante evoluídos, né? Que somos o suprassumo do sumo. Sim. E quando chega no momento de experienciar a desencarnação, por exemplo, aí alguma coisa começa a ruir em nós. E aí que nós vamos ter a resposta se vamos permanecer no mesmo local ou não. Em que local iremos a respeito desse processo quando nós desencarnarmos. Sim, as faixas e as dimensões vibratórias são muitas. Onde vou estar? Onde a minha situação evolutiva permitir e o meu merecimento. Aquele será o meu lugar. Não adianta querer chegar lá em cima, mostrar uma carteirinha de quem fui eu aqui e querer um lugar melhor do que aquele que eu mereça. O que nós podemos então sintetizar, né, Valdete, é que na realidade esse nosso pensamento de saber onde vamos ficar, vai depender muito de nós. Sim. Depende bastante da gente desse processo. E o interessante é que a primeira coisa que nós temos que fazer é nos preocuparmos com aqueles que estão ainda dividindo esse mundo conosco, esse mundo encarnado conosco, esse planeta conosco, para ver o que nós podemos fazer para auxiliar, né, essas pessoas, para que elas vivam conosco e junto conosco. Eu acho que esse é o melhor caminho e essa resposta nós vamos encontrar a partir do momento que nós começarmos a agir, você não acha? Sim, então, no que nós acabamos de dizer agora. Não adianta nos preocuparmos com o que vai acontecer após o meu desencarne. Eu tenho que trabalhar agora. Eu estou aqui por uma finalidade, eu tenho meu trabalho, eu tenho que cumprir algumas lutas, eu tenho que provar várias coisas, eu tenho que ver a fé, viver no bem. Após o desencarne é outra preocupação, é um outro momento. Eu acho que agora o importante é o aqui e o agora. E o aqui e agora é importantíssimo porque é onde nós vamos instalar realmente toda esse nosso processo do nosso espírito estar exatamente no local compatível com que ele merece estar. E nós vamos agradecendo pela audiência, vamos agradecendo aos amigos internautas e vamos preparar o nosso coração para uma prece de agradecimento a Deus. Falamos desse universo grandioso,
e fabuloso. E falamos também das diversas moradas na casa do meu Pai. Que possamos agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de aqui estarmos com a audiência de vocês. Um grande abraço.